Recording. Bom, pessoal, tudo bem? Márcio Cabe aqui falando, mais uma vez um bate-papo com o Alex Rampel e a Camila Reis. O Alex eu conheci lá no Mente Milionária, no Millionaire Mind Intensive, daqui a pouco eu conto melhor como a gente se conheceu. Ele está com um projeto, ele mora em Brasília, ele tem um coworking lá em Ceilândia e também fiquei surpreso, tem um projeto de turismo fotográfico. Então, Alex, conta para nós aí, porque eu fiquei interessado. Eu sou fotógrafo também não profissional ainda. Gostou do ainda? Sim, exato. Mas eu fazia fotografia preto e branco lá na Engenharia Elétrica da Unicamp. Eu cuidava do laboratório de fotografia, eu cuidava do laboratório. E a foto da Unicamp de 1990, que está no Wikipedia, é minha. Olha, que legal, hein, Márcio? Que privilégio, hein? Para provar, né, que sério, você é fotógrafo há tanto tempo, tá lá para provar. Mas conta aí, porque turismo e fotografia, gente, eu já tô dentro do time, viu? Pois é, Márcio, isso aí começou assim. Eu não sei se eu te contei, eu era CEO de uma empresa e estava muito estafado e fotografia para mim era um hobby. E eu já gostava de viajar e juntar fotografia. E aí, um dia eu cheguei e falei assim, perto dos 35 anos, eu falei, olha, agora está na hora de eu começar a pensar, começar uma nova fase da minha vida, né, de entrar nesse conceito do Ikigai mesmo, que é juntar a paixão com a coisa que dá dinheiro, com uma profissão. E aí foi quando eu tive a oportunidade de começar a participar de alguns workshops com alguns amigos fotógrafos também, que ofereciam viagens com o cunho de aprender fotografia, aprimorar a técnica e, ao mesmo tempo, visitar, viajar para os lugares mais lindos. E aí eu fui conhecendo esses locais e foi quando eu falei, poxa, aí eu pensei, agora eu vou sair, vou mudar dessa vida corporativa que a gente vivia e fundei a empresa Photo One Tour, que é para unir esses dois conceitos, né? Viagem e fotografia, né? Para fazer no meio disso uma relação de um grupo de amigos, de pessoas que têm essa paixão em comum, né? E nesse caminho a gente às vezes conversa, sabe, sobre transição de carreira, como eu fiz a minha, eu dou exemplos de outras pessoas que fizeram a transição de carreira, como alcançar a independência financeira, como criar um conceito de renda passiva, e para fomentar esse estilo. E parte disso, para mim, também é um dos motivos dos tours, porque isso, o valor que eu cobro é bem mais baixo que o do mercado praticado no mundo aí fora, inclusive dentro do Brasil, mas é basicamente para pagar a minha viagem, entendeu? Que é isso que eu gosto. E de lá para cá eu comecei a oferecer isso. Um tour fotográfico para conhecer os 5 locais mais lindos do mundo, que é a Islândia, que é a capa, inclusive, do site, né, essa imagem minha. É, Dá uma pausa. 5 lugares mais lindos do mundo, é, só isso. eu especializei nos 5, exatamente. Para quem não sabe, vamos falar dos 5. A Islândia, né? Não necessariamente nessa ordem. Eu vou falar então na minha ordem, que eu acho mais lindo, tá? Primeiro lugar mais lindo do mundo, que é o local que mais ganhou prêmios de Oscars de fotografia, considerado, né, ou de cenário, é a Nova Zelândia. Eu tive a oportunidade de morar por um ano lá, tão apaixonado pela Nova Zelândia, fotografia Nova Zelândia de cima e embaixo, mapeei todos os pontos, todos os locais de filmagem dos maiores filmes que a gente tem, que a gente só conhece, muita gente só conhece O Senhor dos Anéis, o Hobbit, mas lá foram filmados filmes como As Crônicas de Nárnia, Missão Impossível, é, Wolverine, são muitos filmes, né? Toda vez que um filme quer ganhar um Oscar de fotografia, ele vai para Nova Zelândia para filmar lá. Então, Nova Zelândia. Segundo lugar, Islândia. Então, eu vou normalmente nesse período lindo das auroras. Suíça, quarto, Patagônia, que é aqui pertinho da gente, né? Ali no fim do mundo, ali no Ushuaia, nessa região do Chile, da Argentina. E o quinto, que é os Alpes italianos, que a gente chama de Dolomitas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, mapear todos esses locais, e isso me rendeu também, nos últimos 2 anos, o prêmio de estar entre os 10 melhores fotógrafos, o único brasileiro, né, estar entre os 10 melhores fotógrafos de paisagem do mundo.
Então, Caramba, fui ó, eu premiado vou, por vou falar isso. uma coisa. Fala que inveja não é bom, mas eu tô com um pouco de inveja, mas tudo bem, tá? Pois é, e aí eu falei, cara, deixa eu compartilhar essas técnicas, esses aprendizados de ter fotografado com os melhores fotógrafos do mundo de natureza e aprendido com ele, e com isso eu ter alcançado também fazer parte desse top 10 e compartilhar isso com brasileiros, e no grupo que eu vou, vai brasileiros, vai pessoas de outros países também, então, mas lá normalmente eu falo em inglês, falo em português, por causa dos brasileiros, caso ele não fale inglês, então a gente troca essa experiência muito agradável, são 10 dias que a gente passa junto, viajando, eu monto um roteiro muito ligado a locais que a pessoa tem uma experiência cultural junto aos moradores locais, alimentação, então é muito bonito. Então a gente vê o nascer do sol, o pôr do sol. Então muitas vezes minhas fotografias que ganham, as pessoas falam: "Poxa, mas esse tom rosa do céu, isso aí é Photoshop". Eu já falo: "Olha, eu não uso Photoshop nas minhas fotografias". Primeira coisa. Caramba, ô Alex, Nossa, que vai incrível. navegando aí pelo site, só para, enquanto você fala, a gente ir matando a Ah, curiosidade. então vamos lá, é verdade. Vamos navegando aqui, é verdade. Então tá no site e vamos lá. Então a gente tem aqui a abertura, né, essa imagem minha aqui da Islândia, né, com Nossa, essa já tô aurora com linda, inveja né? aqui, Então, viu? e aí acaba que você tem que especializar em isso, em ser caçador de Somos aurora, dois. porque é um fenômeno que não é fácil. Então você conseguir prever como o Sol, né? Porque a aurora vem das tempestades solares. Então a gente tem que saber, acabou de ter uma tempestade, a gente sabe que 6 horas depois vai ter aquela linda aurora. E aí tem que saber aonde, como é que está o tempo, como é que estão as nuvens, então eu tenho que ficar ali, né? É igual caçador De furacão. de furacão, exatamente. Então a gente faz isso, e aí eu levo as pessoas e a gente consegue essas imagens lindas, sabe? Como você vê, com reflexo e tal. Então eu vou falar um pouco, né? Então vamos falar aqui, já está falando da Islândia, deixa eu abrir aqui para a gente ver os detalhes, né? Eu conheço uma galera da Nova Zelândia, viu? Eu tive curso de Ah, Macumba na legal, Nova cara. Zelândia, depois eu vou achar. Tem um grupo, uma rede de empreendedores da Nova Zelândia, muito legal, uma turma que trabalha em autogestão, mas depois eu mando lá no grupo do WhatsApp. Pois é, e muitos desses são fotógrafos, né? O lado B da pessoa. Às vezes você olha a pessoa ali, né, todo de executivo e tal, e de repente passa 10 dias andando, fazendo trilhas juntos, acordando 5:30 da manhã, 6 horas, para pegar o nascer do sol, e às vezes a gente faz um churrasco. Então, essas pessoas assim, têm esse lado mais B, né, de curtir a vida, né? Então, de Caramba, deixar o terno ali, a gravata, tirar o mocassim e viajar. Então, a gente tem esse grupo, sabe? Vão mulheres, vão pessoas de várias faixas etárias, então isso eu deixo claro, né, no grupo. não, quando eu viajava na faculdade, eu era o cara assim, a galera dormindo, e eu acordava às 5 da manhã ali para ir ver o nascer do sol e tirar foto. E a galera toda dormindo. Desse jeito, Márcio. Exato, a gente tem que gostar desse estilo. Então, é isso. Às vezes eu levo as pessoas de várias faixas etárias, a pessoa só tem que gostar de duas coisas mesmo. Falar: olha, eu gosto de fotografar, não sei muito, às vezes a pessoa fala isso para mim, eu falo: olha, eu não sei muito. Eu falo: não tem problema. Esse é meu trabalho, te ajudar a usar a sua câmera. Às vezes a pessoa está com a câmera desse tamanho e tal, mas você vai olhar as fotos da pessoa pior que de um celular. Porque muita gente acha que fotografia é boa, você foi Mas fotógrafo, você navega é aí, conta um fotógrafo. pouco. Eu já estou entendendo que era como se fosse uma agência de turismo que mistura a pessoa querer fotografar melhor. Então, o cara viaja e aprende a Isso, fotografar. tem um workshop. Então, lá eu tenho uma parte teórica que eu ensino, faço acompanhamento individual, são só 8 pessoas no grupo, então é quase uma mentoria. Então, eu faço uma Uhum. mentoria, cada um dando feedback nas fotografias, na composição, como usar a câmera, né? Que as pessoas às vezes compram as câmeras caras, depois é só depois que elas compram que elas descobrem que não é a câmera que faz uma linda fotografia, né? Show Então, de aí, bola. às vezes, já está com a câmera, fala: agora vamos aprender a usar, né? Já que gastou quase um carro numa câmera, tem gente que faz isso, fala: agora vamos arrumar isso aí, que compra câmera, compra não sei quantas lentes, aí você vai olhar a fotografia da pessoa e fala: nossa, que dó. Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui esse lado. Aí, nesses Mas 10 mostra dias, aí, qual é a próxima excursão que vocês vão ter aí? então a gente tem a da Islândia, tá? Normalmente acontece em novembro, tá? Ou março, porque
ou no final do outono, iniciozinho, normalmente final do outono, e a outra é início da primavera, sabe? Então, uma é novembro e a outra, muitas vezes, acontece ali em março, porque é quando a gente tem as auroras, as noites são um pouquinho mais longas, são às vezes 14 horas de noite e 10 horas durante o dia, né, de sol, né? Então você consegue aproveitar melhor a noite ali e não está tão frio. Não está tão frio porque não está no meio do inverno. Então Entendi. é muito lindo. E aí a gente consegue fotografar os cavalos de lá, as cavernas de gelo, e a temperatura é amena. Muita gente não sabe, mas a Islândia, a temperatura dela é entre +5 e -5, então não é nada assim de muito difícil nessa época. A gente vai com roupas adequadas, bem cobertos, então se a pessoa não sente, não passa frio, a gente fica horas, se diverte, né? E também tem a van. Se ficar muito frio, a gente corre para a van, faz as fotos e volta, né? Mas é Entendi. muito agradável. Então tem a Islândia, vamos lá. E, como eu falei aqui, depois a gente tem aqui a Nova Zelândia, tá? Vamos lá ver aqui um pouco da Nova Zelândia. Então, a gente pega essa fase da Nova Zelândia com os lupins, que são essas flores coloridas, né? Que mais aqui que a gente vê lá? Deixa eu ver se eu passo aqui mais outra foto aqui. Então, a gente chega na Islândia nessa época aqui, que é muito bonita, né? Deixa eu ver algumas fotos aqui, né? Que pega elas toda colorida, olha que lindo. Então, a gente pega essa fase linda da Islândia, desculpe, da Nova Zelândia. Então, a gente tem aí dezembro, que é isso aqui. Vamos Aquela lá. foto é sem filtro. Toda sem filtro, toda sem, tá? Eu não uso Photoshop, tá? Então, eu faço questão até para a pessoa saber que uma boa fotografia não precisa, sabe? Tá. Então, aí depois a gente tem ali, e aí depois eu pego aqui Patagônia, a gente vai na Patagônia aqui no sul, então vamos ver aqui um pouco da Patagônia, É mais e aí a pertinho, gente, né? deixa eu fazer uma imagem aqui, olha que lindo, olha esse céu rosado, para a pessoa ver como é que é, né? Então ele tem essas cores, esse lago azul. Quando vocês vão para a Patagônia? Normalmente em abril, primeira quinzena de abril. Então a gente pega o outono aqui do hemisfério sul. Né? Então, a gente aproveita o outono. Então, quem viaja comigo, às vezes, pega o outono, que é outubro no hemisfério norte, e depois abril comigo aqui no hemisfério sul. Cara, para que você tem um coworking aí em Brasília? Ele tem um coworking na região, em Ceilândia, viu, Camila? A gente tem que diversificar, né, Márcio? Um pouquinho de fonte de renda de cada lugar, e as coisas Quando você não está mais viajando, automático. quando você não está funciona viajando, aí você automático, tem um coworking. Quando você não está viajando, aí você tem um coworking. Aí eu tenho um coworking, né? Exato. Então, a gente tem aqui, então eu passei um pouco, e aí em maio a gente vai, final de abril, início de maio, nós vamos para a Suíça, né? Aí isso tem Suíça, vou mostrar um pouco da Suíça, todas essas imagens são minhas, tá? Então, deixa eu pegar uma aqui que eu gosto. Então, olha só que lindo. Senhora. Então, faz essas imagens, deixa eu pegar outra aqui da Suíça. Só eu estou com inveja aqui, ou a Camila também está com inveja. Fala que está com inveja, Camila. Eu também, nossa! E não só isso, eu reparei outro detalhe que eu acho muito interessante nos dois negócios dele, que tem muito a ver com relação entre pessoas, né? Você traz muito isso com você. Conexão, né? Eu achei bem... Camila, exato. Isso é uma coisa nossa de brasileiros, isso falta no mundo. A gente conecta as pessoas, faz a coisa ficar alegre. Vai todo mundo amigo para a vida inteira, assim. Né? Eu tenho locais que, se eu for, eu tenho que ficar na casa da pessoa, porque virou um amigo e falou: você não pode ir para tal lugar se você não ficar na minha casa. Então, você vai formando amigo. E o grupo, não só amigo comigo, mas amigos entre si. Porque você está 10 dias, 16 horas por dia juntos. Né? Então, você forma amizades. No primeiro momento, chega todo mundo meio assim, meio sem graça e tal, né? E aí a gente vai entrosando, vai contando as histórias, vai rindo. A gente foca muito em quem as pessoas são e não no que elas fazem. Eu falo, gente, vamos esquecer o que a gente faz. Aqui nós todos estamos vivendo uma vida, uma vida mais minimalista. Então a gente faz assim, e diverte, forma amizades e vínculos 10 dias juntos. E aí eu levo para locais como esse aqui na Suíça, olha que lindo, que tem uma cachoeira no fundo das casas. Então, parece realmente montagem, assim, você fala que não foi em Photoshop, e quando você olha, você fala, meu Deus.
Exato, e aí eu acho esses locais, pesquiso, porque eu passo nesses locais, às vezes, como eu vou agora para a Patagônia, eu vou ficar lá 45 dias, e aí, normalmente, eu estudo o idioma, eu gosto disso aí, e eu descubro locais que estão fora dos roteiros turísticos. E aí, essas imagens, normalmente, são premiadas internacionalmente, que são imagens quase que originais. Então, esse aqui é um local que eu ensino. Aí eu vou ensinando composições, como você criar essas diagonais, como você criar um ponto de fuga, como você criar uma imagem mais clean, certo? Então, todo esse trabalho de composição para se tornar uma imagem agradável, né? Isso aí tudo é ensinado por mim, né? E tudo igual você viu, sem Photoshop nem nada, certo? E aí, então a gente faz esse trabalho ali, né, de sombras, de conceitos da fotografia, que ele é muito lindo, mas o principal é passear, é conhecer gente, comer uma comida local, conhecer, dormir em locais aconchegantes, confortáveis, mas perto fora dos grandes centros. Então a pessoa tem que ir local lindo, bem bucólico, né? E conhece esses locais. Aí depois disso, nós terminamos aqui, aí a gente tem a Suíça aqui em maio, e depois a gente tem Dolomitas no outono, né? Então a gente faz aqui outono aqui na Dolomitas, vamos lá, que é os Alpes. Deixa eu abrir algumas imagens, olha só para vocês verem que lindo aqui. Ó. Deixa eu abrir essa aqui. Ó. Tá vendo? Então você tem aqui, olha só. Parece de filme. Tá vendo? São locais incríveis. Eu tô impactada com essas fotos, vocês não estão entendendo. Então, assim, e eu mostro. Então, olha só. Então, você pega no outono. Então, assim, para mim, eu tenho que fazer um estudo muito preciso dos melhores momentos. Então, eu sei exatamente, eu tenho que saber o exato da data do outono, eu tenho que saber quando essas árvores ficam com esses tons amarelos, que elas vão ficando, né? E a gente mostra que é possível fazer uma linda fotografia com o tempo nublado. Olha aqui, tá vendo? Né? Então, eu falo, gente, foto linda não é foto com sol, com céu azul, é a foto que está no momento, é o que Deus te entregou ali, a natureza te entregou, você tem que saber fazer uma boa composição com as linhas, entendeu? Então, isso tudo, né? Então, a gente leva as pessoas, eu conheço os locais, e o que é melhor, às vezes a expedição sai mais barata comigo do que a pessoa ir por conta própria, né? Então, sai agradável porque faz amigos, sai mais em conta porque ele não vai ter todo aquele estresse de alugar carro, pôr combustível, pagar pedágio e tudo. Então, não, ele só chega lá, eu encontro ele no aeroporto, recepciono ele não tem que preocupar com o hotel, não tem que preocupar com o local, com a trilha, eu sei todo o horário exato, eu faço tudo planejadinho, sabe? O cronômetro, que hora que a gente sai, que hora é o nascer do sol. Então, por exemplo, um roteiro desse de 10 dias, eu fotografo o que normalmente uma pessoa demoraria 30 dias para conseguir fotografar. Eu consigo levar em quase 30 pontos em 10 dias. Normalmente a pessoa demoraria aí quase um mês para fotografar esses locais, às vezes chegaria no horário atrasado, o sol já nasceu, ou o sol já se pôs, aí a pessoa já passou do horário. Então, esse planejamento, toda pessoa não tem preocupação nenhuma, né? Então, eu levo, assim, ainda mais agora, pós-pandemia, está dificílimo, hotéis todos lotados, subiu muito o preço, né? Mas, em consideração a nossa cultura brasileira, o nosso preço aqui é um pouquinho mais baixo, eu cobro, então minha margem para quem é brasileiro é menor, né? Porque você pagar $4.000 para um europeu ou um americano, para ele $4.000 continua sendo 4.000 como era há 4 anos atrás, antes da pandemia. Para a gente, $4.000 triplicou de preço. Então, para brasileiro, normalmente eu passo um valor mais baixo, parcelo, então eu ajudo os brasileiros a poderem conhecer e levar, né, e estar comigo lá esse período todo, muito agradável. Legal. E aí que entra a necessidade de alguém para fazer a parte comercial, né, que é a parte de atender o cliente, não só de fazer o tráfego, sabe, Márcio? De fazer a parte comercial, tem que fazer essa parte, gerenciar o trabalho com a agência, porque a gente precisa da agência, para fazer algumas coisas de SEO, de acompanhar o site, mas eu preciso de alguém que está ali no comercial, sabe? Mas que faz parte, mas que vai depois me acompanhar, vai junto comigo,
para esses locais. Então, vai também, se não ama, se gosta de fotografia, mas ainda não é um bom fotógrafo, ou um bom filmmaker, aí o que eu faço? Eu chego lá, ensino ele a operar boa drone, então a gente faz algumas dessas imagens com drones, e aí eu ensino ele também, como eu ensino as outras pessoas que estão comigo, né? Eu não gosto de chamar de alunos, porque são colegas, eu digo, pessoas que estão lá, e aí eu compartilho o meu conhecimento, toda essa bagagem técnica e de percepção e de composição, e quem vai comigo também do staff, que normalmente é essa pessoa que cuida do marketing, cuida do comercial, e aí ele vai junto, faz ali o making off de tudo, a Conta uma expedição, história gerar, aí só para eu entender, conta uma história de quem que é o time, é só você, É bem familiar isso aqui, Márcio. É um time de 3 pessoas. Sou eu, entendeu? Então, eu cuido pessoalmente, então eu recepciono a pessoa, faço junto. Então, são 3 pessoas aqui do Brasil, normalmente, né? Eu cuido da parte artística do processo, teórica, então eu trago meu lado artístico como fotógrafo de natureza. Aí, junto comigo, do Brasil, tá? Aí vai comigo a gestora financeira e de booking, que ela cuida de todo o processo de buscar os hotéis, a van, todo esse trabalho de roteiro da alimentação, que é a logística, né, que é a minha esposa. Então, a gente hoje simplificou isso. E o terceiro, que normalmente é a pessoa do comercial, que faz a parte de marketing, faz a parte comercial, acompanha, trabalha com agência, faz essa parte todinha de marketing, digamos assim, literalmente, não só a parte de tráfego, mas a parte comercial e publicitária. Então, somos nós 3. E no país, normalmente, aí o quarta pessoa que está lá no país, que é professora, normalmente eu tenho um fotógrafo parceiro em cada país desse. Porque, vamos supor, por exemplo, na Suíça, tem alguns locais que eles não falam bem o inglês, falam só o alemão mesmo. Né, que o alemão, e é um alemão um pouquinho diferente, é o Swiss Germany, então é um pouquinho diferente ainda. Então é bom ter um fotógrafo lá que fala que se tiver um problema com um policial, alguma coisa assim, que a gente ele pode conversar, resolver. Se tiver um problema de saúde, então a gente faz um split, eu levo a pessoa para os pontos fotográficos, e essa pessoa que está passando mal leva para o hospital, ou para fazer alguma coisa. Então, se tiver alguma coisa, então a gente tem todo esse planejamento para ser uma experiência que é inesquecível, sabe? Sem prejudicar os demais. Então, a gente tem ali, são 2 fotógrafos, eu e mais um, porque se tiver uma situação, a gente tem esse fotógrafo de backup. E ele também compartilha os conhecimentos dele, a técnica dele, com todo mundo, né? Entendi. Então, é isso. Então, normalmente, a nossa equipe é isso, são 4 pessoas ao todo. 3 do Brasil e sempre um em cada país. E aí você vai olhar, por exemplo, lá na Nova Zelândia, é um outro brasileiro, aí já fala português. Muito bom. Deixa eu compartilhar agora a tela, eu vou pegar aqui a tela para mim, tá? E vou trazer alguns insights agora aqui rapidinho. Tá. Bom, primeira coisa, eu vou dizer assim, não é um cara de tráfego. O tráfego é operacional, então vou fazer uma comparação. É como se fosse assim, um arquiteto e o pedreiro. O pedreiro é o cara que vai lá fazer anúncio, né? Agora, o que eu digo eu sou fanático por marketing de conteúdo, tanto é que você me encontrou porque você achou meu blog. Então, eu não fiz tráfego. Você me achou por marketing de conteúdo, que é o famoso SEO, né? Isso. E quando eu vejo aqui o seu site, e eu vejo aqui o seu Instagram, deixa eu ver, o Instagram eu não sou dos melhores, mas eu já imagino que o Instagram tinha que estar com 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, né? Porque, né, Camila? Então, assim, pegar alguém, primeiro, já precisa ter alguém de Instagram, alguém bom de estratégias de Instagram. E segundo, que eu já vi que não tem YouTube, né? Acabei fechando aqui sem querer. Não tem, Márcio. Está sem YouTube, né? Então, peraí que eu fechei aqui sem querer. Photo Tour Expeditions 1, né? E aí tem um problema que é o nome, é Photo 1 Tour Expedições, né? E aí o que é que eu estava procurando? Eu descobri que essas palavras não são muito buscadas, né? Você falou turismo fotográfico, eu fui lá no... Você já usou o Google Trends?
Márcio, poucas vezes. Olha, eu vou dizer que o Google Trends é o meu oráculo. Eu não faço nada, nada no marketing digital sem olhar o Google Trends. Sim. E aí, quando eu vejo assim, turismo fotográfico, expedições fotográficas, você vai estar vendo aqui que não tem quase volume de pesquisa. Aí você fala, cara, como que tem algo que não tem volume de pesquisa? Por quê? Se você procurar, vamos pegar o Orkut, o finado Orkut, Sim. e a gente coloca Facebook, eu gosto de fazer essa comparação, porque ele mostra o volume de busca de até 5 palavras-chave, e ele também mostra a história das coisas. Quem matou o Orkut? Facebook. Nitidamente. Por quê? Só que quando você olha o Facebook, você também olha e fala, ih, rapaz, o Facebook já está morrendo também, né? Aí você pergunta aqui, quem está matando o Facebook? Aí você bota, você vê que o Facebook, apesar de estar grande, eu vou tirar aqui, remover, a gente vê que é um Instagram. Então, são ciclos. Mas o Instagram ainda está forte. Mas o que é interessante? Quando eu digito turismo fotográfico, que na verdade é o que você falou, a gente começa a ver o seguinte, opa, espera aí que aqui tem um mar interessante, porque deve ter pouca busca. Mas se tem pouca busca, quer dizer o seguinte, que eu tenho mais poder de influência. É o Oceano Azul. Por que eu tenho mais poder de influência? Porque na hora que eu criar conteúdo, vai ser muito mais fácil aparecer. Aliás, Jornal de Brasília. Só falta ser você aqui, né? O Jornal de Brasília. Deveria ser. Deixa eu ver quem é que está nessa matéria. Aliás, está com os links todos quebrados aqui. Está com os links quebrados aqui, os vídeos. Mas o que eu quero trazer para aqui para reflexão é porque eu dei aula de marketing no Google, pessoal, aqui nesse mesmo prédio que eu estou, no mesmo lugar que eu aluguei de novo, propositadamente, foi onde em 2007 eu comecei a dar aula de marketing no Google. Então, disso eu posso dizer que eu entendo. E não mudou nada. O que é que não mudou nada? É o seguinte, vai ter imagem, beleza, mas o que é que a gente está sentindo falta nesse resultado de... Opa, peraí. O que é que a gente está sentindo falta nesse resultado de busca que é muito comum hoje em dia? Vídeo. Por isso que eu perguntei, cadê o canal do YouTube? Porque eu garanto que se eu colocar no meu canal, que não tem nem muita relevância, colocar turismo fotográfico, é muito provável que aparece o meu conteúdo. Então, se você criar um canal e colocar... Então, Alex, o que é que eu quero trazer aqui para a gente conversar, né? Desperte o herói. Deixa eu até fazer um teste de colocar só que desperte o herói. A minha palestra é desperte o herói que existe em você, mas só que o desperte o herói é uma expressão que deve ter em muitos lugares também, certo? Sim. Vou fazer um teste aqui com vocês, né? Tá vendo? Vídeo. Por quê? Porque a minha estratégia, a hora que eu quero conquistar a primeira página do Google, eu começo a fazer vários vídeos com o mesmo título parecido. Aí eu falei assim, versão 1, versão 2, versão 3, entendeu? Na hora que a gente começar a chamar de turismo fotográfico, vai começar a aparecer aqui. Porque se você digitar turismo de experiência, ou seja, você está numa categoria de turismo de experiência. É um turismo de experiência, só que é fotografia. E quando a gente coloca aqui já vai aparecer alguns vídeos, não é possível que não apareça. Olha que interessante, não apareceu muitos vídeos também não. Mas, enfim, o que eu quero trazer aqui é que, primeiro, precisa ter um canal do YouTube. Segundo, que tem que dar um concordo com upgrade. você, Márcio. Isso aí é uma coisa que eu já tinha pensado, mas você agora me convenceu 100%. Não, tem que ter total, assim. Porque antes do tráfego. E segundo, aí eu sou suspeito, né? Vocês não vão fazer esse tour no Brasil também, não? É tudo internacional, esse pessoal é muito chique. Márcio, como é que eu vejo a expansão para o Brasil? Assim, a gente ainda, lá fora, porque parte dos meus clientes são muitos de fora, mais da metade são de fora do Brasil, sabe? Ah, entendi.
E lá fora, a percepção do Brasil para o turismo aqui, o Brasil ainda não destaca no turismo de fotografia ainda entre os locais com digamos, com maior atratividade. Tá, Para mas esse deixa eu tipo dar de uma turismo. dica agora, ó. Essa fazenda Cassinum fica no interior da Bahia. Eu ia quando era adolescente, porque a avó dos meus amigos de infância moravam lá. Aí a minha amiga, Carol Dantas, que está lá nos grupos, ela transformou, ela criou um projeto tipo Airbnb, né? Assim, depois eu mando para vocês verem. E ela é fotógrafa. Ela mora em Salvador, ela faz exposição de fotografia. Aqui eu vou dar uma dica só para você refletir. Às vezes, a questão é assim, poxa, às vezes a pessoa para ir para a Islândia precisa esquentar primeiro os motores no Brasil, né? Tipo, às vezes fala assim, pô, não dá para ir para a Islândia, não dá para ir para a Patagônia. Ah, mas para o interior da Bahia dá, porque eu vou para Salvador, passeio em Salvador, pego ali uns 3 dias no interior da Bahia, só que aí você vai dizer, Márcio, mas aí eu não dou conta de ir para lá. O segredo é que você não precisa ser o fotógrafo, o guia de todo mundo. Sim, verdade. Você pensa, a minha amiga tem espaço, ela mora lá e ela é fotógrafa. De repente você fala, opa, dá para a gente criar uma excursão para alguns lugares do Brasil onde tenham pessoas que possam ser esse mentor de fotografia, entendeu? E a Fazenda Cassinum, olha só que interessante, se a gente está Fazenda Cassinum, adivinha o que aparece? Vários vídeos meus. Então, quer dizer, essa regra de começar a fazer turismo fotográfico no YouTube, aliás, deixa eu fazer uma consulta aqui no YouTube que eu fiquei curioso. Aliás, já só um minuto, hein, Camila? Esse é o meu canal bebezinho, gente, é bebezinho, só tem 318 inscritos, mas é um canal com bastante potencial. Por quê? É turismo criativo. Então, quer dizer, você fala assim, Márcio, eu posso publicar aí nesse canal? Pode não, deve. E se a gente começar a publicar nesse canal, vai começar a aparecer turismo de fotográfico. Mas conta aí, Camila, enquanto eu faço um estudo aqui. Fala aí, fala aí. É muito interessante porque, assim, eu dou consultoria, né, para empresas, então eu faço toda a parte de análise do modelo de negócios, aí eu vou para o brand, né, que é a criação da marca, e depois eu vou para o marketing. E dentro do que o Márcio está falando, faz muito sentido, porque isso já é uma forma de você escalar esse serviço que você faz. Porque você pode formar pessoas com a sua visão para tirar as fotografias, entendeu? Por exemplo, começar com o turismo aqui. Então, você escala o seu serviço, né, como se fosse uma mentoria para fotógrafos e vão começar a ser os fotógrafos que vão guiar, né, as pessoas nas viagens, sabe? Então, assim, são possibilidades inúmeras, né, dentro do serviço que você faz, para além, né, entra no que o Márcio falou, né, para além de só você estar ali tirando as fotos, tudo. E assim, foi o que eu falei, é um oceano azul o que você encontrou. Pode ver que não tem nas pesquisas ninguém que faz. Então, quando você se torna pioneiro, né, se você fizer alguma coisa de destaque, estiver nos lugares certos, que assim, o marketing ele vai para além do tráfego, né, ele vai para além das redes sociais. Existem, por exemplo, como o próprio Márcio falou, fazer blog, fazer um YouTube, tem tantos caminhos que você pode atrair as pessoas. Eu mesmo gosto de viagem, fico pesquisando. Eu não vou nas redes sociais buscar isso, né? Eu vou em blogs. Eu quero saber qual que é a experiência, como que foi, né? Ou vou em canais de YouTube para entender como que foi o processo, para eu poder buscar, porque eu tenho vontade de fazer junto com a minha família, né? Junto com a minha esposa. Então, assim, são caminhos que a gente encontra, mas para isso você precisa ter as ferramentas certas, né? Estar nos lugares certos e ter o olhar correto para aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que Eu verdade, acrescentaria Camila. aqui, Gostei ó, da ideia. eu acrescentaria aqui, expedições fotográficas, você percebeu que tem ali algum conteúdo no YouTube. Eu teria que estudar, mas eu acredito que expedições fotográficas é uma palavra mais um pouco assim documentário, alguma coisa até que saiu National Geographic. Agora, o cara que fala assim, que nem eu gosto de fotografar, mas eu adoraria estar com o Alex, ele me dá umas dicas, porque aí eu aprendo melhor como tirar uma foto de mais qualidade, né?
E eu estou querendo comprar uma máquina, eu falo assim, pô, vou comprar uma máquina, mas eu não vou saber usar direito. Entendeu? Então, quando você pega turismo fotográfico, não tem nada no YouTube. Então, você lançar um canal chamado Turismo Fotográfico, tá maravilhoso, porque não tem quase nada, ó. Só achei um aqui, ó, meio perdido. Então, esse é o segredo também do conteúdo. Se tem pouco, vai ser fácil achar. E tem um conceito chamado tribos. Aliás, comprem esse livro aqui, viu? Comprem. Depois que acabar aqui. Oh, caramba, tribos, deixa eu pesquisar. Tribos, Seth Godin. Vocês já ouviram falar desse livro? Tribos? Já ouvi, mas não li não, Márcio. Esse aí, João. Ele acho que está no meu canal, então. Deixa eu ver. Márcio Okabe, Tribos. Em 2009, eu comprei vários livros na Amazon. Vários na Amazon, vários. Eu gosto de tirar foto e os meus blogs são bons porque eu uso essas fotos depois para reflexão. Aí eu olho para trás e falo, cara, 2009 meu filho de 13 anos tinha nascido, né? Uhum. E aí eu olho essa foto, o Seth Godin, é o cara desse... Ele diz o seguinte, olha só. Pela capa já vi, sim, eu não tinha Olha só. ligado. Tá lá, uma pilha de livros de marketing que eu gastei uma grana para comprar lá na Amazon. E hoje eu olho para trás e eu falo, cara, eu devia ter prestado atenção no livro Tribos. Porque o que é que ele diz, Alex? Que é assim, você está liderando uma tribo de pessoas que não... São pessoas que amam fotografia, viagem, e talvez tenham outras pessoas, como a minha amiga lá, que tem um espaço lá e ela é fotógrafa, poderia acolher pessoas e ainda ela dá dicas. Então, essa tribo de pessoas que amam fotografia e viagem, mas que falta alguém liderar. Então, esse é o segredo. E assim, quando a gente olha, né, tem muito essa questão que eu acho que está muito ligada ao seu negócio, porque eu falei, além de pessoas, é a questão da experiência, né? A experiência é muito importante nesse seu processo. E existe todo um conceito em cima da experiência, porque hoje em dia o comportamento da humanidade mudou, principalmente depois da pandemia. E hoje as pessoas elas buscam muito mais experiência do que o produto em si, né, do que o serviço em si. O que elas querem é a experiência. O que esse serviço ou esse produto vai trazer de experiência para mim, né? Tanto que, assim, algumas coisas estão mudando o formato, né? Se a gente for analisar aí, da metade do ano para cá, foram uma enxurrada de mudanças que aconteceram, né? Então, quem está preparado para isso? Tem que estar muito ligado no que as pessoas estão buscando, né? Para você não se perder aí nesse universo de mudanças, de tecnologia, de tanta coisa acontecendo. Né? Então, acho que, assim, focar na questão da experiência, sabe? Você vende não necessariamente um turismo fotográfico, você vende uma experiência, sabe? Assim, focar nisso. Né? Eu Gostei acho da ideia. que Vou até anotar o que você e o Márcio me falaram aqui, antes que eu perca a ideia. Gostei das ideias. Não, e outra coisa importante, por que o tráfego não é fundamental agora, Alex? Porque, olha só, eu sou especialista, eu não estou quente assim, a interface do Google Ads, eu estou frio, mas eu entendo muito da estratégia. Eu não sei nem que campanha montar, porque eu fico pensando assim, eu falo, cara, o que o cara vai buscar para ir para Nova Zelândia? O cara não vai digitar assim, turismo fotográfico na Nova Zelândia, entendeu? Então, o desafio é que você está concorrendo com pessoas que gostam de fotografia, só que alguém que tem que ter um padrão de vida um pouco mais elevado, né? Para ele poder pagar uma viagem para Nova Zelândia. Então, você tem que dizer qual busca esse cara faz quando fala de fotografia. E, provavelmente, parceria com algum guia, não a agência, porque, na verdade, você está concorrendo com a agência, mas talvez com os blogueiros ou influencers que falam da Nova Zelândia, ou alguém que está na Nova Zelândia e fala, cara, eu quero fazer uma parceria com você, porque eu estou percebendo que o seu conteúdo atrai pessoas que gostam de fotografia e turismo na Nova Zelândia. Isso vale muito mais do que fazer gestão de tráfego, porque aí você está trabalhando com os micro-influencers. E eu sou micro-influencer, eu estou chegando a 13 mil inscritos no meu canal do YouTube, 25 mil no LinkedIn. Você me achou.
O Sim. micro-influencer, ele tem poucas visitas, mas alta conversão. Então, esse é o segredo. Só por isso que eu estou dizendo, quando você falou da vaga, eu falei assim, preciso falar com a Alex, porque eu acho que um pouquinho antes da questão, até porque eu já sou público-alvo de viajar junto, né? Agora, a dúvida é, para ir junto da viagem, não precisa ser o cara que faz o anúncio no Google Ads. Na verdade, precisa ser alguém mais arquiteto, estrategista. Se eu fosse solteiro, eu estava maravilhoso. Se bem que dá para a Patagônia, em abril, dá para eu me planejar para o ano que vem, hein? Ó, por isso que eu montei várias opções de datas, Márcio, para exatamente isso, para tentar encaixar na agenda da galera, né? Conforme a liberdade da pessoa, ele escolhe a data, né? Verdade. Então, agora, você falou que não usa muito o Google Trends. O Google Trends, tudo bem, é uma coisa mais assim de tendências, a gente já viu que não é uma coisa, não tem tantas buscas assim em torno dessas palavras que você falou, mas o desafio é você perceber assim, quais as combinações de palavras tem em torno desses destinos turísticos. E aí, o Google Keyword Tools, eu vou só mostrar aqui, mas eu já fiz um monte de... Não sei se a Camila usa o Keyword Tools. Ele é a ferramenta do Google que ele mostra... Deixa eu ver aqui, porque faz tempo que eu não entro aqui. Ele mostra o volume de busca das palavras-chave. Ih, caramba, aqui eu tenho que acessar outra conta. Só porque eu estou mostrando ao vivo aqui faz tempo. Você usa o Google Keyword Tools, Camila? Eu uso, mas não na conta que eu estou também. Eu estou no notebook hoje, eu não estou no PC. Vou pegar aqui do chat. Como é que é o nome, Márcio? Você falou? Planejador de palavras-chave do Google. Ele é a ferramenta do próprio Google Ads que você consegue ter uma estimativa de volume de busca das palavras. Ele te dá a porcentagem, ele te dá... Então, quando olha... Mas qual que é o nome da ferramenta? Curiosidade. Planejador de palavras-chave. Ah, é? Tá. Mas é isso que eu estou dizendo, não precisa nem se preocupar. Por isso que eu estou dizendo, eu estou gravando esse vídeo porque a gente vai pegar alguém que use a ferramenta, por isso que eu estou dizendo. Eu posso ter palavra-chave ou eu posso ter, assim, começar com um site. Gente, eu já fiz mais de centenas de buscas aqui, tá? Quando eu tinha... Lembra-se que há 15 anos atrás eu estava dando aula disso aqui, né? Então, o que é que eu faço? Eu pego assim, eu pego o seu site e coloco, porque aí ele vai consultar o que ele já cadastrou do seu site e vai procurar. Nossa, o seu site não está muito bom, não. Deixa eu ver. Seu site está com algum probleminha de indexação, cara, porque ela não achou. Lá, sim. Impressionante, né? Tem o WhatsApp. Estão me ouvindo? Agora sumiu. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Márcio. Tá. Agora eu tô. Tinha sumido sua voz, agora voltou. Porque quando me ligam no celular, esse é o problema do Zoom no celular. Ele some, aí eu tenho que fazer um cliquezinho aqui para turismo fotográfico, expedições fotográficas. Então, Alex, o que acontece aqui no Keyword Tools é que ela é fundamental, porque ela vai dizer assim, qual é o volume de busca das combinações de palavras. E aí você sabe dizer o seguinte, falar, opa, peraí, está buscando mais expedições fotográficas para a China. Pô, eu não vou para a China. Aí qual a estratégia? Você cria conteúdo para falar daquela busca da pessoa, mas na página que você cria conteúdo, você fala da expedição que você faz, entendeu? Sim. Então, o segredo é esse. Quem nunca entrou num site e, assim, teve a informação do lugar que você queria, estão me ouvindo aqui? Estou te ouvindo, Márcio.
Agora eu tinha sumido, você tinha falado? Porque deu uma sumidinha. Acho tão indelicado. Então, olha só aqui, ó. É que turismo fotográfico, expedições fotográficas, não tem muita coisa, tá vendo? Põe fototour, Márcio, só para a gente ver. Eu vou fazer uma coisa melhor aqui. Qual é o destino turístico que você quer dar foco ali, daqueles lá? Turismo? Pode ser para a Suíça, vamos pôr aí para a Suíça, para a gente ver como é que tá. Não, Suíça. Então eu quero fazer assim, uma coisa mais ampla, que é turismo para a Suíça. Ué? Turismo para a Suíça não tem? É muito estranho aqui, né, Camila? 10 Eu palavras-chave. acho que deve estar com algum. Deve estar com algum. Está com algum? Volta. Vamos É colocar que eu não aqui. tô com. Eu tô com outro. Não é Turismo pegava o link. Eu vou ter Suíça. que fazer login, cadastrar. Vou ver aqui, ó. Aqui já deu. Já deu para ver um pouco melhor, ó. Aqui, ó, turismo para a Suíça, Suíça Turismo. Suíça Atrações Turísticas. Aqui ele vai mostrando o volume de busca das palavras. Deixa eu tirar a coluninha aqui. Está dando para ver aqui a minha tela? Sim. Então, se bem que Suíça também não é o lugar mais... Vou botar Nova Zelândia, tá? Pode ser. Bota aí Nova Zelândia. Turismo, Nova Zelândia. Acho que vai ter mais coisas. Então, só para você entender o que eu estou fazendo, é uma coisa que o certo seria fazer com calma. Depois Sim. salvar uma planilha e você consegue comparar todas essas palavras-chave e visualizar quais são o tipo de busca que eles fazem. E quando você faz isso, o que é que você vai fazer lá no site? Você vai colocar as palavras-chave que aparecem aqui, entende? Esse é um dos segredos. Mas, gente, deixa eu parar aqui, senão isso daqui dá para a gente fazer um dia outra live só com alguém que é especialista nessa ferramenta. Mas para parar a live aqui, deixa eu só falar uma coisinha só, Alex. A gente para de falar e a gente entra numa conversa nossa. A Confid, qual que é a estratégia da Confid? A Confid não é mais marketing digital, a Confid é uma rede de confiança. E confiança poxa, eu preciso contratar alguém digital. Eu preciso antes confiar na pessoa. Porque quem entende de tráfego tem um monte de gente. Mas a gente acabou de descobrir que precisa primeiro criar um canal no YouTube. Agora preciso contratar alguém que possa ajudar a configurar esse canal no YouTube. Essa eu até posso ajudar, mas não é bem o meu foco hoje, é operacional. Então, a gente vai criar na Confid um endereço para cada coisa. Então, eu já criei um confid.com.br/turismo. A gente cria outro, confid.com.br/turismo fotográfico. Entendeu a lógica? Então, a lógica da Confid não é ser cliente fornecedor, é assim, o Alex é um amigo novo, a Camila também, então a gente, antes de mais nada, é que nem você falou lá, todo mundo viaja lá, vira amigo. Aí, quando volta para o Brasil, você fala, nossa, tem um cara que vende carro, você deve ter um monte de casos de negócios que vocês fizeram depois da viagem, né? Um pouco, Márcio. Porque também durante a pandemia, eu praticamente fiquei parado, né, Márcio? Ah, Que não, o tudo bem, mas negócio, eu tô dizendo que essa empresa durante a começou um viagem, pouquinho antes da pandemia, quando estava começando a decolar, a pandemia veio e ela... Aí ai, agora que eu caramba, estou voltando, Márcio, que sabe? azar, você fez também, você estava Hã? começando. Entendi. Mas, gente, eu vou parar aqui a gravação. Acho que ficou suficiente para quem estiver Foi. aí ouvindo entender que é só o começo de uma conversa e que a minha grande demanda é a Camila aqui, que começou a entender a Confid, entender que a Confid é um projeto de confiança, é uma tribo de confiança. Lembra do livro Tribos? Então, para acabar com essa coisa dos freelancers, de olhar o Alex e já mandar uma proposta e tentar fechar a conta com o Alex, falar, já fechei o contrato. Fala assim, Alex, não, já fechei com o cara. Um cara me mandou e eu fechei um contrato. Ué, esperei.
tem YouTube, tem Instagram, tem Google Ads, como que fechou um contrato com uma pessoa só? E aí, quando trouxer primeiro para o grupo, a gente vai, antes de falar de dinheiro, vai falar também assim. Ficou mudo, o Márcio mutou. Estão ouvindo, né? Antes de falar de dinheiro só, falar assim, poxa, eu toparia aí sem ser remunerado. Falei, pô, se eu for como time aprendiz e ainda não pagar a viagem, eu estou no lucro. E aí que é o segredo, que é falar, esse trabalho de... Aí que é economia criativa, né? A gente consegue equilibrar o time e pagar uma parte em dinheiro mesmo e uma parte a gente faz sem ser remunerado. Exatamente, mas foi isso que eu pensei. Então, parte da remuneração que a gente tem para essa pessoa do nosso marketing seria parte financeira, né? Uma parte ela é financeira, né? Porque ele tem que ter os custos básicos dele ali contemplados, né? Do dia a dia, e uma outra parte vai ser exatamente com a viagem, que não vai ter esses custos. Então, já é um custo da vida dele que ele vai riscar, né? Olha, então já vai viajar com tudo já pago. Então, é uma parte desses custos. A outra coisa também, que quando ele está viajando, ao mesmo tempo que ele está lá fazendo um make-off, mas é muito pouco, um principal que ele está aprendendo, que assim, o que ele vai estar aprendendo comigo e com outros fotógrafos que estão lá, que todo mundo é bom em alguma coisa, vai compartilhando e vai crescendo junto, né? Imagina, em cada expedição dessa que ele vai, eu vou dar um workshop, e muitas vezes, cada workshop eu faço um pouquinho diferente do outro para não ficar repetitivo para quem vai. Legal. Então, tem assuntos novos, né? Então, nesse ano nós vamos abordar mais o conceito de panoramas, de, sei lá, Star Trails e tal. No outro, olha, já vai ser mais o conceito aqui, por causa do tempo, exemplo, da Islândia. A gente vai fazer fotografia, aprender o conceito de fotografia noturna, vamos aprender fotografia preto e branco, que o tempo tal. Então, essa pessoa ele vai aprender isso também, né? Então, ele tem a remuneração fixa, tem a viagem, tem um aprendizado novo, né? E, junto com isso, ele vai também cuidar do comercial. Eu preciso de alguém que faça essa interação, igual você disse, com as agências, com as pessoas que fazem esse trabalho. Daqui a pouco a Camila vai falar e depois que parar de gravar, eu vou costurar essa conversa, mas é só para você entender que não é uma pessoa, vai ser um time. E aí esse time vai ter algumas pessoas que vão dizer, não, tudo bem, eu fico aqui, eu preciso agora, nesse momento, ganhar o dinheiro. Beleza. Nesse momento, o Márcio pode ir para a Patagônia lá em abril e já se planejar e ele não... Então, fica uma coisa justa, porque tem uma verba, como você colocou, tem um valor por resultado fechado, e lembrar que muitas vezes o cliente não vai vir nem do Google Ads, muitas vezes vai vir no network do Márcio, da Camila, e muitas vezes, aí que está um segredo da Confid. Esse é o meu grande sonho. Eu falo assim, gente, se eu for viajar, eu posso fazer mentoria, ou a pessoa pode vir aqui e aprender origami, ou a Camila pode oferecer um bônus de outra coisa. E aí que está o segredo, a pessoa vai fazer aquela conta, opa, peraí, estou investindo lá $4.000, poxa, mas eu vou ganhar 5 sessões de mentoria com o Márcio. Aí é o segredo, que aí é uma rede, entendeu? E esse é o diferencial de trabalhar com freelancers avulsos do agente digital. Eu já tive agência, eu já tive uma maior preocupação que eu tinha, sabe qual era quando eu tinha agente? Era salário atrasado dos funcionários. Então, como é que eu poderia me concentrar em ter a melhor ideia para alguém que eu estava pensando em como que eu pago o salário? Mas aí, quando a gente parar de gravar, a gente conversa mais. Fala, Camila. Não, só dentro, ouvir, assim, Camila. Só assim, dentro do que você falou, Alex, né, faz muito sentido, sim, a sua preocupação e a sua intenção. Mas é bem o que o Márcio disse. Vou dar um exemplo, tá? Eu aqui, né? Quantas vezes alguém chega para mim? Eu presto vários serviços diversos, inclusive de tráfego também. Só que se você chegasse para mim, dependendo do profissional, ele vai virar para você e falar, não, vem cá, eu fecho tráfego com você. Como que eu trabalho? Eu falo, não, espera, antes eu tenho que analisar o seu modelo de negócios para ver se o tráfego realmente faz sentido, que foi aquilo que aconteceu. E quando você está dentro de uma rede, né, de apoio, é o que acontece aqui.
porque a intenção principal não é você vender aquele serviço, é você realmente fazer algo que vai trazer um resultado, né? É isso que, assim, sempre que alguém chega em mim, busca, geralmente as pessoas chegam, né, querendo alguma coisa relacionada, marketing digital, eu quero uma gestão de redes sociais, eu quero um tráfego pago. Pera, vamos primeiro analisar, porque às vezes você analisa o modelo de negócios da pessoa, você faz realmente uma consultoria, quando você tem uma visão geral do negócio, você consegue direcionar, né? Não para aquela coisa de resultado rápido, que é o que as pessoas hoje, infelizmente, buscam, porque foi muito vendido isso, né? Ficou aquele papo de internet, faz tráfego que eu te trago cliente. Não é assim que funciona, né? Se você quer realmente uma coisa sólida, uma coisa que seja atrativa para o cliente, lucrativo para a sua empresa, você precisa de olhar o todo, né? Você precisa ir além, né? É uma questão de mentalidade. Tá? Só para fechar aqui. Concordo, Uma concordo com curiosidade antes você. de parar de É um gravar aqui. trabalho antes do tráfego, precisa ser feito algo antes. Antes de parar de Exatamente. gravar, deixa eu compartilhar uma coisa que você vai gostar muito. Gente, eu gosto muito do terceiro setor. Eu conheço muitas ONGs. Você fala, Márcio, mas qual é a ONG que você mais gosta? Pensa nisso. É uma pergunta bem desafiadora, não é? Não é? Tanta ONG que tem legal, não tem? Cara, a ONG que eu mais gosto, que eu já fui voluntário, eu já ajudei até a montar o site deles há mais de, sei lá, umas 2 décadas atrás, chama Imagem Mágica. O André François, que é esse na foto, ele tem uma frase maravilhosa que chama: perceber o mundo em que se vive é o primeiro passo para modificá-lo. Uhum. Perceber o mundo em que se vive é o primeiro passo para modificá-lo. Quando ele estava em São Tomé das Letras, ele estava tentando tirar foto, e a criançada lá, alucinada, né, pulando na frente da câmera dele, ele falou assim, cara, faz o seguinte, galera, eu vou dar essa câmera para vocês aqui, vocês vão lá e não me enchem a paciência. Aí, quando ele voltou e revelou as fotos das crianças, ele falou, cara, ele tem uma coisa aqui que eu não percebi, um olhar delas, da própria cidade, entendeu? E aí ele lançou um projeto chamado Foto na Lata, ele fazia revelação na lata, mas aí é uma longa história, porque são 2 décadas aí de trabalho, e hoje ele usa a fotografia como instrumento de transformação social. Que Esse não é legal. maravilhoso? Muito bacana. E você já tinha falado dele, hein, Márcio? Agora eu É, entendi isso aí, que ele faz. Muito então, legal isso aí. então o que eu estou dizendo é, esse seu trabalho é muito bacana, porque eu vejo umas coisas assim, sabe, de você... Por isso que eu falei do Brasil, né? De repente você pensar, cara, tão internacional, mas pô, vamos escolher alguns lugares, não necessariamente pelo resultado, mas porque além de ter um resultado no Brasil, é mais fácil, né? Eu viajar no Brasil, né? Cassino não está fácil, viu? Eu não pago nem hotel em Salvador porque eu fico na casa dos meus pais. Você vai lá, passa também na casa dos meus pais, vai para Cassino, mas é mais pelo marketing. Porque você vai criando aquele marketing orgânico. Aí você fala, poxa, eu fui para Cassino, fizemos um trabalho fotográfico social também. O marketing de E aí indicação, né? é um conteúdo espontâneo. Aí você gera mídia espontânea, e aí vai falar, pô, mas o que o Alex faz também? Ah, vai para Nova Zelândia, vai para Itália. Pô, eu quero ir junto. E aí Sim. a chance de você ter parceiros, fotógrafos e influencers é muito maior. Mas eu vou parar de gravar agora, para a gente poder bater o papo final aqui. Querem deixar um recadinho aqui para quem está no meu canal do YouTube? Eu costumo fazer isso, só passar uma frase, um insight, um depoimento e a gente para de gravar. Camila, com Ou então eu você. vou falar aqui. Não, eu vou falar. Só fiquem atentos, né? Assim, bem no que a gente conversou hoje, a gente tem que ter muita consciência de que um negócio sólido leva tempo. E que solidez, né, ela é como se fosse uma empresa sólida, né? É como se fosse uma pirâmide. Tá? Ela tem 3 lados. Né? Ela tem que ser analisada o business, o branding, que é a marca, e o marketing, né? Porque todo negócio, como eu já falei, tem que ser atrativo para os clientes, mas também atrativo para as empresas. Então, sempre que vocês forem contratar alguma coisa ou algum serviço, pensem por esse lado, tá bom? É isso. Bom, Alex, deixa um recado aqui para o pessoal que nunca está pensando em fazer turismo fotográfico. Tá bom, olha, gente.
nunca é tarde, né, para fazer, às vezes, uma mudança de carreira, sabe? Ter coragem, né, na qualquer faixa etária. Se a pessoa aposentou, começar uma nova carreira, aqui juntando ali o que você falou, Marcos, um pouco do ikigai da pessoa, sabe? Do seu melhor, daquilo que você faz, né? Às vezes não vai te dar tanto recurso, mas você vai ter uma qualidade de vida. Então, isso aí é uma coisa legal e eu estou buscando isso, estou tentando ainda fazer meu negócio de turismo fotográfico ainda emplacar e eu conto com você aí, a Camila e com os ouvintes também, tá? Cara, tá um pulinho assim, ó, só falta isso aqui, porque você já tem tudo ali. Mas é isso aí, vou parar de gravar, a gente termina a conversa aqui. Valeu, pessoal.